muito bem-vinda a Sobral, inicialmente pelo Instituto, mas a muitos lugares do nosso país, em várias regiões. É com você. Bem-vinda. Obrigada, Wilson. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer demais o Wilson, embora a gente se conheça há pouco tempo, tem pessoas com as quais a gente vive uma experiência de reencontro. Acho que o Wilson mais um tempinho de convívio, vai virar meu amigo de infância, né? Então, Vou ter que sair daqui, que não vai ficar legal para mim esse negócio. obrigada, meu querido. Muito gentil, muito delicado o seu convite. Eu espero honrar a sua confiança e a de todos vocês, gente. Eu confesso que, a despeito das minhas dificuldades de lidar com máquinas, e eu confesso que eu sou péssima para isso, é muito comovente para mim, né, observar essa reunião e essa disponibilidade, essa boa vontade de todos vocês para que a gente juntos trabalhe pelo bem, para que nós possamos juntos atravessar esse momento terrível, trágico, árduo, triste e angustiante que nós estamos vivendo. Mas essa reunião em torno de uma tela me traz esperança. Aliás, eu acho que é o que tem me sustentado ao longo dessa quarentena, é a possibilidade que eu tenho de encontrar as pessoas, mesmo numa tela. Então, eu gostaria de agradecer vocês a disponibilidade para me ouvirem, para estarem aqui comigo e para também me doarem esse tempo. Se eu venho ofertar alguma coisa para vocês, com o coração aberto, eu quero dizer que vocês estão me ofertando seus olhares, o seu tempo e a sua atenção. E isso é preciosíssimo para mim. Podem ter certeza que vocês estão me ajudando nesse momento, tá? O Wilson sugeriu hoje que eu abordasse a questão do De Volta para Casa, título de um livro meu, para quem conhece meu trabalho, e ele acrescentou uma pergunta: onde está a nossa morada agora? Né? Coincidentemente, esse livro aí foi publicado há 2 anos e pouco atrás, né? Mas coincidentemente ele fala de um assunto que estamos vivendo hoje com ao vivo e a cores, né? Quando eu escrevi esse livro, eu vinha observando no meu trabalho, no mundo contemporâneo, estudando diversos autores que falam sobre um tipo de sofrimento específico da contemporaneidade, tá? E esse sofrimento é nomeado, em geral, como as formas de desenraizamento, tá? São sofrimentos que falam da experiência de estar desalojado, de estar desabrigado, de viver também uma experiência de não pertencimento ao mundo humano. É a perda das raízes na condição humana, a perda da consciência de uma origem no humano. E isso se confirmava na minha clínica à medida que eu ouvia de muita gente coisas do tipo: eu não acho lugar no mundo, eu não pertenço a grupo nenhum, eu não tenho parada, eu não consigo descansar, eu não encontro relações de intimidade, eu não me sinto em casa nem na minha própria casa. Pare o mundo que eu quero descer. Eu já vinha ouvindo, e acredito que vocês, colegas, podem confirmar essa experiência e esse tipo de sofrimento muito característico do mundo contemporâneo. Por isso, ao escrever esse texto e vários outros, né, eu fui percebendo que, diante dessas formas de sofrimento, de eclipse do fenômeno humano, de perda de raízes na condição humana, de esquecimento do que é ser gente, eu fui percebendo que nós precisamos nos recordar que nós somos humanos.
E esta é a volta para casa. A volta para casa é a recordação do humano. É a possibilidade que a gente tem de andar pelas paisagens interiores. Se nós estamos sendo privados agora das paisagens exteriores, nós temos a possibilidade de caminhar pelas paisagens interiores. Por isso, nesse momento tão árduo, eu proponho para vocês que a gente possa, dentro dessa experiência de recordação das raízes na condição humana, a gente abordar o lar. O lar é uma dimensão da condição humana, né? O habitar é uma dimensão da condição humana. Por isso eu vou propor para vocês que a gente se pergunte se a gente, neste momento, está no lar. Ou como a gente pode tornar a nossa casa um lar. Além disso, qual é a nossa contribuição para tornar este mundo e este planeta um lar? Porque essa fronteira se estende para além do nosso lar pessoal, né? Acho que essas questões elas estão presentes nessa experiência da quarentena. E o que eu vou abordar aqui é a tentativa da gente fazer essa recordação e recuperar essa memória do lar, né? Nós podemos viver essa quarentena como um aprisionamento, e muitas vezes é. É sofrido a gente não poder andar pelo mundo, abraçar as pessoas e termos as nossas asas cortadas. Mas nós podemos transformar essa experiência numa experiência de crescimento, e acho que todos vocês têm observado isso na experiência pessoal e na experiência dos seus pacientes, dos seus alunos ou das pessoas com as quais vocês convivem. O Peirce, que é o criador da Gestalt terapia, ele dizia que sempre há uma possibilidade de crescimento. Ele tinha fé e esperança nos recursos humanos, né? Voltando para casa, a gente pode, então, como parte dessa experiência de crescimento, nos recordar do que estava esquecido e talvez, e em alguma medida, né, nos recordar do lar que é a nossa raiz. Então, se as asas estão cortadas, as nossas raízes podem ser aprofundadas neste mundo. Para lá adiante, quem sabe, nós integrarmos, nós reunirmos raízes e asas e ajudarmos os nossos pacientes, os nossos alunos, as pessoas do nosso convívio a viverem essa experiência de inteireza. Existe um verso de um poeta que eu gosto muito, do Juan Jiménez, que está até no livro aí de Volta para Casa. Ele diz assim: raízes e asas, mas que as asas enraizem e que as raízes voem. O convite da quarentena é para que as nossas raízes voem, para que lá adiante as nossas asas possam se enraizar. Porque um ser humano que voa e não pousa está disperso no espaço. E um ser humano que pousa e não voa está aprisionado no espaço. E essa cisão a gente encontra muitas vezes, né, no sofrimento das pessoas com as quais a gente trabalha. Então, o lar é esta experiência de enraizamento. Fundamentalmente, uma experiência de reencontro com as nossas raízes. E agora eu vou começar a dizer para vocês, eu vou abrir, né, as várias dimensões presentes no lar. Primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente recordar é que nem toda casa é um lar. Não é porque nós estamos em casa que nós estamos num lar. O que torna a casa um lar é a maneira de habitar.
Este acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar. É a maneira de habitá-la, esta é a primeira questão. Como, né, é bem gestáltico, como é que eu habito a minha casa? Veja que tudo isso é muito importante no trabalho com nossos pacientes também. Quer dizer, como é, e isso antes da quarentena já era importante, né? Agora, então, é essencial. E depois continuará sendo, né? Como eu habito a minha casa? Habitar o lar é transformar o mundo, tornando-o próprio, sem deixar de ser aberto. Torná-lo próprio, sem deixar de ser aberto. Lembremos que lar tem portas e janelas. Ele tem aberturas, né? O Gaston Bachelard, um autor que eu aprecio muito, ele diz que o lar é o nosso canto do mundo. Eu gosto muito dessa imagem. É o nosso canto do mundo. É a habitação poética do mundo. E essa é uma dimensão que eu vou desenvolver daqui a pouco. O lar é a habitação poética do mundo. Portanto, o lar é uma criação. E que criação é essa? É a criação de um espaço amado, de um refúgio, de um aconchego, de um acolhimento, do repouso, da hospitalidade, da intimidade e das raízes. Olha quanto assunto a gente tem na quarentena. Não é pouca coisa, né? É a gente transformar um espaço sem significação num espaço especial. Ou seja, num lugar. Nem todo espaço é lugar. É lugar se há significação. O lar, gente, os autores que tratam desse tema, eles abordam o lar como um microcosmo. E a experiência de morar, ela revela o nosso modo singular de ser. As nossas memórias, as nossas tradições, a nossa biografia, os nossos desejos, sentimentos, sonhos, sofrimentos, os nossos ritmos pessoais, os nossos rituais e rotinas cotidianas e as nossas relações. O que eu quero dizer, né, é que o lar é a imagem e semelhança do morador. Bonito isso, né? O lar é a imagem e semelhança do morador. Nós vivemos um mundo contemporâneo, como eu estava dizendo para vocês, e isso é uma das dimensões do sofrimento, do desenraizamento, num excesso de espaços funcionais. São os chamados não-lugares. Tem um autor francês chamado Marc Augé, um antropólogo, que ele trata muito dessa questão, os não-lugares. E por que são não-lugares? Porque eles são espaços de trânsito. Eles são padronizados, artificiais, distantes da natureza, impessoais, e eles têm dimensões ou ínfimas ou gigantescas. Hoje nós vemos pessoas morando num lugar de 20 metros ou num cubículo, né? E ao mesmo tempo shopping centers faraônicos, aeroportos, né? Então essas dimensões ínfimas ou gigantescas que caracterizam o mundo contemporâneo nos adoecem. Hoje você entra num hospital ou num hotel, você não sabe a diferença muitas vezes, né? Esses resorts, essas cadeias de fast food, são todos não lugares. A gente passa por eles, mas são lugares que não podem ser habitados. Eles não proporcionam nem a experiência de identidade, nem a experiência de relação.
Dentro desse contexto, esses autores vão dizer também que é muito comum no mundo contemporâneo que as pessoas vivam num gueto doméstico. E um gueto doméstico não é um lar, exatamente pela ausência de significação, né? É um lugar onde a pessoa entra para comer e dormir, tá? Com essas características todas que eu disse anteriormente. Eu falei no início que o lar, além de ser um lugar, ele é a possibilidade da gente viajar pelas paisagens interiores. E estas paisagens interiores vão desde montanhas belíssimas a abismos profundos, a desertos, planícies, oceanos, né? São muitas as paisagens no nosso itinerário pela nossa interioridade. Eu acho que essa quarentena tem nos apresentado essas paisagens, né? Especialmente os desertos, né? Porque já que a gente está confinado, né, a gente está vivendo uma aridez, nós estamos com sede, sede dos abraços, sede dos encontros, sede de um trabalho, sede da rua, né? Sede da vida. Quer dizer, quanta sede a gente tem sentido nessa quarentena, essa é uma experiência do deserto. Agora, vocês sabem que em todas as tradições sagradas, independentemente de quais, elas pontuam que o grande itinerário espiritual e qualquer corrente religiosa ou de espiritualidade que seja honesta e real, ela propõe sempre o itinerário pelo deserto. Então, nós podemos viver nesse momento e estamos sendo jogados nesse lugar árido, né? E quem sabe da sede a gente possa se aproximar da fonte. E é muito importante nesse itinerário, e nós estamos dando esse exemplo aqui na nossa conversa, que essa experiência possa acontecer em companhia. Eu tenho brincado e dito que se eu somar todos os meus 57 aniversários, eu nunca recebi tantas mensagens de amor nesses 60 dias, né? Se eu somasse os aniversários, não seria comparado ao que eu recebi. Isso é experiência de companhia, né? Que é vital para que a gente atravesse o deserto. O nosso ofício fala disso, né? Do anseio do encontro, do anseio de encontrar companhia. Porque onde há companhia, o sofrimento pode ser atravessado. Ele pode ser sustentado e ele pode ser atravessado, né? Quando não há companhia, há um despencamento nesse abismo, né? Ou há uma desidratação nesse deserto da nossa interioridade. Quando existe companhia, nós transformamos solidão em solitude, né? E é muito interessante, porque nessa quarentena, atendendo pela tela, eu tenho observado que há pessoas que moram sozinhas, estão há quase 70 dias sozinhas. E elas estão bem, estão se sentindo acompanhadas. E há pessoas que têm 3, 4, 5, 8 pessoas em casa e estão sentindo uma profunda solidão. Este é um paradoxo, né? É provável que essas pessoas que estão sozinhas, mas se sentem acompanhadas, né, encontram um outro dentro delas. Porque às vezes a gente tem outros fora de nós, mas não há este outro em nós. E aí a solidão, ela se torna absurda, ela se torna um vazio. E no nosso trabalho é muito importante que a gente possa ofertar essa companhia, para que a pessoa vá constituindo, né, essa morada em si. Voltando ao lar, alguns autores vão dizer que o lar é um ato simbólico que organiza o mundo. E existe um arquiteto dinamarquês chamado Palamas, que ele vai dizer que quem tenta viver sem domicílio fixo vive uma espécie de alienação.
vive uma espécie de solidão desapegada, que é uma inabilidade para se relacionar com o mundo e uma ausência das raízes. Esta solidão desapegada é uma forma também de superficialidade dos vínculos. O amor líquido, como diz o polonês Bauman, né, tão presente na atualidade. E quantas pessoas estão ansiando encontrar um lugar na própria casa, neste momento, né? Poder, na verdade, habitar o lar. Nós, terapeutas, sabemos que o primeiro lugar que nós habitamos é a interioridade do outro, dos nossos cuidadores. Essa é a primeira habitação, é o primeiro lar. Só quando a gente é capaz de habitar a interioridade de alguém é que nós desenvolvemos a confiança. Confiança é uma experiência de lugar na vida do outro. E isso só ocorre se em algum momento nós vivemos uma relação significativa. Por isso essas pessoas que estão no deserto, na solidão absoluta, que estão despencando nesta solidão, provavelmente não viveram relações significativas que pudessem agora se transformar em solitude, em companhia. Que esse silêncio que a pessoa vive na quarentena possa ser um silêncio habitado. O Luiz Cláudio Figueiredo, que é um autor que eu gosto muito, ele disse que essa é a experiência do habitar confiado. Ele nomeia desta maneira, que eu acho muito bonito. Ele fala, é o primordial sentir-se em casa. É o primordial sentir-se em casa que nos capacita para as experiências desalojadoras, para o encontro com a alteridade. E acho que aí a relação terapêutica tem um papel fundamental, porque ela pode ofertar aos pacientes essa possibilidade de constituir, né, uma relação significativa, portanto, um habitar confiado, um primordial sentir-se em casa. Isso significa, gente, restaurar a experiência de raiz. Né? Muitas pessoas não tiveram essa experiência de enraizamento. Elas não se sentem importantes para o outro. E lembrar também que quando nós restauramos este enraizamento, nós abrimos o horizonte das pessoas. A experiência de confiança, a experiência de lugar, a experiência de lar é a matriz da fé. É interessante pensarmos nisso. Eu não vou me aprofundar nessa questão, mas eu convido vocês a buscarem, né? A matriz da fé é a experiência de confiança, é a experiência de que o mundo é bom, né? É a experiência de que na necessidade a vida proverá. Isso só pode ocorrer se alguém nos ofertou este lugar, em algum momento da vida. Se tudo correu muito bem, foi lá atrás, quando chegamos ao mundo, mas a vida é tão maravilhosa que mesmo quando a gente não encontra isso no início, a gente pode encontrar durante e até mesmo no fim. Essa experiência de lugar. Quando a gente tem lugar, a gente consegue vislumbrar um caminho, um horizonte. Nós nos tornamos peregrinos e não andarilhos. No mundo contemporâneo, a gente constata muitas pessoas vivendo como andarilhas. O andarilho ele não tem ponto de partida, portanto, ele não tem ponto de chegada, ele perambula. Diferentemente do peregrino, que ele tem um ponto de partida e ele tem um ponto de chegada. E quando nós peregrinamos, né, nós vivemos essa experiência de um horizonte existencial, e o nome disso, sabe qual é, gente? É esperança.
né? É esperança. A relação significativa com nossos cuidadores, né? Ou ao longo da vida com alguém que compareça, né? E para os quais a gente se sente importante, é a matriz do amor. Então, veja, a matriz da fé, a matriz da esperança, a matriz do amor, estão presentes nesse momento que nós estamos trabalhando com as pessoas, tentando ajudá-las a encontrar raízes, a uma experiência de lar, tá? A reencontrar o horizonte e a poder viver relações significativas, ainda que pela tela, né? É só assim que a gente pode alcançar uma coisa que nós psicólogos gostamos de falar bastante, e às vezes eu percebo que a gente precisava trabalhar um pouco mais essa ideia, né? Que é a autoestima. Eu costumo dizer que lar é lugar de autoestima, mas não é aquela autoestima da autoajuda de ficar na frente do espelho repetindo que eu sou maravilhosa. A autoestima é a memória presentificada do amor do outro. A autoestima é a memória presentificada do amor do outro, é o outro em mim. É poder habitar a interioridade, a minha interioridade. E eu só habito a minha interioridade se eu habitei a interioridade de alguém. Esse é o arquétipo do eremita, do ermitão. Vocês sabem por que os eremitas conseguem ficar uma existência num deserto, numa caverna? Como é que eles suportam isso? Eles suportam porque na solidão e no silêncio existe a presença da comunidade humana dentro dele. Tem gente que está no meio de São Paulo, na Avenida Paulista, e que não consegue habitar, né, a própria interioridade, não consegue sentir que a comunidade humana foi transplantada para dentro de si. O eremita pode passar 50 anos no deserto e esta comunidade humana lá está, neste silêncio, nesta solidão. Então, uma dimensão do lar fundamental é que o lar é comunidade, mesmo que a gente viva só. É uma dimensão fundamental. O ser humano é comunidade. Buber dizia isso. No princípio era a relação, né? Então não tem como falar de lar sem abordar a comunidade, né? Não existe um ser humano apartado do mundo e um mundo sem um ser humano, né? O ser humano é esta relação permanente com o mundo, mesmo numa situação de confinamento, porque o mundo está em nós. Não há uma única coisa em nós que não tenha sido oferta de alguém. E essa experiência do lar é a recordação dessa comunidade que vive em nós. Quando nós recordamos essa comunidade que vive em nós, o espaço habitado se torna poesia. Eu gosto demais desse exemplo. Vocês já passaram em frente a uma casa muito pobrezinha, até um barraco de taipa, de sapê, que tem uma garrafa PET com uma flor de plástico na janela. Isso é poesia. Não tem a ver com condição social, não tem a ver com poder aquisitivo. Nós entramos em casas magníficas, mobiliadas e decoradas por design de interiores, e não há poesia. E às vezes entramos num barraco de favela, cheio de poesia. Então o lar é a poesia da casa. Quando a casa é habitada pela poesia, ela se transforma em lar, lugar e altar. Lar, lugar
e altar. Por que altar? Aqui eu não estou falando de religião. Pode até ser, tá? Altar no sentido de que a casa, ela revela os nossos princípios fundamentais, os nossos valores mais profundos, mais elevados. Então, mesmo um ateu, né, ele é inspirado pela vida a partir dos seus princípios fundamentais, que são, em geral, princípios absolutos: a justiça, a verdade, a responsabilidade, a fraternidade, né, a solidariedade, o amor, enfim, são todos princípios fundamentais, né? Para algumas pessoas, essa espiritualidade ela é vivida a partir de uma relação com o divino e se torna uma religiosidade. Então, no lar, né, essas dimensões estão sempre presentes, por isso que o lar é altar. Porque no lar há espaços de silêncio, são nossos cantos, nossos quartos, né? O teto e o chão. Antigamente, a Cláudia Tessari comentou aqui no início: Bia, que lindo o seu teto, né? Ela percebeu o teto do meu consultório, que é minha segunda casa, né? O teto é a verticalidade da casa. Então, esses elementos, o jogo de luz e sombra, as fontes de luz, os abajures, né? Esses elementos, eles revelam a nossa espiritualidade, eles revelam a nossa religiosidade e, fundamentalmente, né, os nossos valores mais profundos, como nós lidamos com esses valores todos. Quando a casa se transforma em lar, a materialidade é sagrada para quem estabelece relações com o divino. Ela é a face do divino no mundo. É a recordação do mistério que existe em nós, em que existe nos outros e que existe para além de nós. Aquilo que não pode ser explicado pela racionalidade é revelado na casa. É a cosmização do espaço. Lembra que eu falei que a casa é um microcosmo, né? É a cosmização do espaço. E aí a gente precisa transcender uma leitura social da casa. Ela é importante. E nós, psicólogos, precisamos olhar porque é elemento do campo, né? Mas nós precisamos também ser capazes de, ao transcender a leitura social da casa, né? Nós podemos fazer uma leitura cósmica da casa, que envolve essas questões da verticalidade e da horizontalidade. Vocês vejam que antigamente as casas tinham sótão e porão. Não sei se tem alguém desse tempo aqui. Que era um dos meus passatempos prediletos quando era criança. Eu ficava ou no porão da casa ou no telhado, empinando pipa. Eu ficava jogando a verticalidade nos abismos, no limbo dos porões e nas altitudes dos telhados. Era um jogo meu de criança, né? Então, todos nós agora somos convidados a habitar essa cabana do eremita, a cabana do ermitão. Vocês sabem que a cabana do eremita é a planta humana de maior simplicidade que existe. Ela só tem o fundamental. E a cabana do eremita é a possibilidade de uma solidão centrada. Porque o eremita ele está sozinho diante do divino, do mistério, do universo, do cosmos, de maneira centrada. E isso demanda uma espécie de nudez, de despojamento. E nós estamos vendo isso, né? Porque todas as próteses que a gente usava para tapar os buracos da nossa alma, que todos fazemos isso, somos humanos, né? E precisamos fazer de vez em quando. Né? Mas quem fazia isso de maneira compulsiva, crônica ou cristalizada, são as pessoas que estão mais sofrendo, porque todas as próteses foram retiradas. Né?
entretenimento, consumo, lazer, né? Happy hours, tudo isso foi nos retirado. O trabalho em excesso. Então, isso, nós estamos vivendo agora uma espécie de desnudamento. Nós estamos nus diante de nós mesmos. Por isso que a casa também, para se tornar lar, ela é sempre um lugar de heroísmo. Vocês já se deram conta como a casa está nos protegendo agora? Como ela é heróica? Ela nos protege das tempestades, dos ventos, da chuva, né? Ela nos protege dos perigos, especialmente dessa pandemia. A casa tem um heroísmo, o lar tem um heroísmo. Por isso o lar é lugar de gratidão pela própria casa que nos envolve. A casa luta por nós agora, né? E o quanto a gente, eu acredito que vocês estão passando por isso, né? Eu nunca fiz tanta faxina na minha vida. Vocês estão fazendo muita faxina? Confesso que eu adoro, viu? Eu tenho uma tendencinha assim meio obsessivo-compulsiva. E, aliás, eu acho que nessa hora quem tem essa tendência tá de boa, né? Porque a gente tá fazendo muita limpeza, muita faxina, né? E nessa experiência de cuidar da casa, né? Porque isso é uma forma de cuidado, nós estamos sempre reconstruindo a nossa casa. Nós estamos renovando, recriando a nossa casa, trazendo a beleza para ela, o frescor, o brilho, a purificação. Olha quanta coisa bonita tem aí, quando a gente enxerga no para além da ação e da materialidade. Então, quantas experiências humanas significativas. Vou pedir para vocês me aguentarem mais 10 minutinhos, tá? E uma das coisas muito importantes no lar, eu estou vendo vocês aí em casa, né? Estou vendo vocês aí em casa. Estou vendo atrás da Cláudia uma estante cheia de livros. O que me faz imaginar que a sabedoria para a Cláudia é um dos valores fundamentais na vida dela. O conhecimento e a sabedoria. Então, os objetos das nossas casas, eles são ícones. Eles podem ser mais do que objetos. Eles podem se tornar coisas. E as coisas são ícones. Vou voltar ao exemplo da casa espetacular, dessa que a gente vê em revistas, né? Existem casas que contêm objetos de vitrine, de moda, de design, de valor econômico e que traz status social. Veja, nada contra isso. O que eu estou apontando, eu estou polarizando para vocês poderem perceber algumas coisas, né? Mas o lar, isso são casas magníficas. Mas a gente entra nelas e não sente aconchego. E por que a gente não sente aconchego? Porque aquilo são meros objetos, eles não são coisas. Eles não são ícones. O ícone, utilizando um modelo, né, russo de pensamento, o ícone, ele é o mensageiro do sagrado. Ele é uma janela para o mais além. Alguns de vocês devem ter objetos de família aí que herdaram. Vocês têm? Eu tenho um quadro aqui que tem 120 anos, foi do meu avô, né? E ele está pendurado na parede, ele estava pendurado na parede da casa da minha mãe. Eu vivi toda a minha infância olhando para esse quadro. Quando minha mãe morreu, esse quadro veio para mim. E hoje ele está na sala da minha casa. Ele não é só um quadro. Ele não é só um objeto. Ele é a presença do meu avô dentro da minha casa. É isso que eu estou chamando de ícone. Acho que vocês conseguem compreender.
ou seja, eles possuem uma significação. No lar, e aí eu gostaria que vocês fizessem aí, à medida que eu vou falando, inventário na cabeça de vocês ou olharem ao redor. Nós temos miniaturas, bibelôs, souvenir de viagem, enfeites, tapete, cortina, toalha de mesa, quadros, panelas, vasos de planta, porta-retratos, objetos sacros e tantas outras coisas. Vejam, a partir dessa noção de ícone, no lar existe a memória do humano. A memória de um amigo que lhe deu de presente, a memória de uma viagem que você fez com a namorada e foi sensacional, a memória de um aniversário, a memória de um ancestral que já faleceu, a memória de um cachorrinho, a memória daquilo que para você é vital, como eu dei o exemplo da estante da Cláudia atrás dela aí. Todos os objetos, quando eles estão investidos de significação, eles são presença humana dentro da nossa casa. A comunidade humana, o passado, o presente e o futuro. São a recordação do fundamental, a recordação do humano. São mensageiros do sagrado. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal rapidinho, porque daqui 5 minutos eu prometo que eu encerro, e aí a gente abre para conversar um pouco. Eu tenho uma sobrinha que, quando ela tinha 6 anos de idade, ela chegou para o meu irmão e disse assim, olhando para um porta-retrato em cima de uma mesinha na sala de estar. Ela falou: papai, quem são esses dois aqui na fotografia? Aí meu irmão disse para ela: são seus avós. É a vovó Sônia e o vovô Júlio. Parênteses, meus pais já haviam falecido há muito tempo, ela não chegou a conhecê-los. Nossa, papai, diz ela para o meu irmão, eu ando com umas saudades deles. Ela nunca os conheceu. O que essa garotinha estava contando? Aquele porta-retrato não era apenas um porta-retrato. Era a presença dos avós que ela não conheceu. E as saudades que ela sente é as saudades daquilo que ela não viveu. É a saudade das raízes. Mas que, ao estarem ali numa fotografia, recordavam essa garotinha de que ela tinha uma história. De quando ela chegou ao mundo, havia alguém que passou por esse mesmo mundo antes dela. E ela estava aqui graças a essas raízes que ela possui. Então, eu começo o meu livro, De Volta para Casa, não sei se alguns de vocês conhecem, dizendo: lar também é lugar de ancestrais, mesmo que já falecidos. Então, nesses tempos de quarentena, outro dia eu estava fazendo uma faxina, eu encontrei o cachimbo do meu pai, um colar da minha mãe, um brinco da minha avó no fundo do armário. Se não fosse a quarentena, acho que eu não teria mexido nesses lugares. E eu me recordei deles. E ao me recordar deles, eu me recordei de mim. Eu peguei uma mala que eu tenho com todos os CDs que eu tenho. E à medida que eu fui limpando as caixinhas de CD, todas empoeiradas, porque a gente não usa mais CD, né? Mas eu sou meio velha, então eu tenho vários. Os vinis eu já dei. É uma pena. Mas ao limpar aquelas caixinhas de CD, eu me recordei de mim. Eu me recordei das festas, eu me recordei da minha história, eu me recordei dos meus amores, eu me recordei das minhas tristezas, né? E fiquei feliz de ter guardado tudo isso. Eu me recordei de mim. Então, o lar é um lugar
onde a gente se vê refletido em cada mínima coisa. E se a gente não se vê refletido em cada mínima coisa, ou não há esta mínima coisa, esta é uma imensa oportunidade de criá-la. Eu tenho um paciente jovem, de 32 anos, que sempre viveu na casa dos pais e hoje ele está morando com a namorada num apartamento, e o apartamento está tudo pelado. Outro dia, na tela, ele me disse, no início de uma sessão, sabe, Bia, eu tenho sentido uma falta do meu violão. Eu falei, onde está seu violão? Está na casa dos meus pais. Eu pedi para minha mãe me jogar pela janela. E aí eu me pedi para ele me contar as histórias dele com esse violão. E a nossa sessão transcorreu. E do violão passamos para um quadro, que passamos para uma mesa e passamos por vários objetos que tinham ficado na casa dos pais e que, na verdade, o recordavam dele. Ele entrou de um jeito na sessão, não preciso dizer que ele saiu outro. Ele saiu recordado de si, ele saiu recordado do lar, e de que se aquele apartamento, porque tudo era muito recente, né? Era apenas uma casa ainda, as paredes estavam peladas, ele comia no sofá, ele não tinha nenhum objeto de decoração que ele gostasse, as camisas de futebol que ele amava, né? E ele estava tendo a oportunidade agora, com tempo, energia, disponibilidade, para criar o próprio lar. Então foi uma sessão muito bonita e que trata dessas questões. E aí, queridos, eu queria encerrar a minha fala para a gente conversar um pouquinho, que eu queria ouvir vocês. Tem um poema da Adélia Prado que eu sou apaixonada, e nesse poema a Adélia diz assim: comove Deus a casa que o homem faz para morar. Deus, que também tem os olhos na cumieira do mundo. Sofre a que parece impassível. É viva a casa e fala. Todas as nossas casas estão sofrendo nesse momento e estão amando nesse momento. Essas paredes, esses objetos, esses móveis sorriem e choram por nós. Nós podemos sentir compaixão pela nossa casa, reconhecê-la, agradecê-la pelo seu heroísmo em tempos de pandemia. E temos todas as possibilidades de transformá-la em lar, lugar e altar. A nossa existência agora está nos convocando a esta recordação, que é ao mesmo tempo uma recriação. E aí, para terminar, eu quero convidar vocês que no momento que vocês desligarem a tela, vocês contemplem a casa de vocês, nos seus mínimos detalhes, e olhem para ela como se fosse pela primeira vez, e acolham as revelações que a casa vai lhes trazer agora. Obrigada, queridos. Era isso que eu queria trazer para vocês, compartilhar. E eu estou totalmente disponível para conversarmos sobre a Casa Viva que Fala.